Tem fama de não combinar com uma alimentação saudável e natural. A fritura não faz bem para a saúde de jeito nenhum, né? Glúten e lactose, na minha opinião, faz mal. A bebida alcoólica engorda. Saúde! Mas será que tudo que a gente ouve falar que faz mal mesmo? A fritura, por exemplo, deve ser riscada para sempre da dieta? A resposta é não. A frequência vai depender do quão ativa a pessoa é, do tipo de atividade física que ela faz. Pessoas sedentárias não devem comer durante a semana, deixar mais para o final de semana e escolher uma refeição onde possa ter uma friturinha. E tal um frango assado, bem temperadinho, suculento, como esse aqui, ó. Tem gente que não come, né? Diz que o hormônio que os criadores usam para o crescimento mais rápido do frango faz mal. Mas será que é um hormônio? Mito ou verdade? Mito. No Brasil, desde 2004, é proibido o uso de hormônio na criação de aves. Aí fica mais suculento, mais gostoso, né? Outro grande mito da alimentação se refere aos transgênicos. Aqueles alimentos geneticamente modificados para durarem mais e serem mais resistentes às pragas que atacam as plantações. Eu já ouvi falar bastante, várias e várias pessoas, que alimento transgênico causa câncer, sim. Em 2012, um estudo com ratos mostrou que os animais que foram alimentados com transgênicos desenvolveram câncer. Porém, mais tarde, esse estudo foi desautorizado porque foram usados ratos de raças que já têm predisposição para o câncer. Portanto, o resultado foi induzido. Depois, outros estudos não concluíram que alimentos transgênicos causam a doença. No Brasil, quase todas as plantações de soja são transgênicas. Também se deve à soja um outro mito da alimentação. Já ouvi falar que a soja ela causa impotência, é verdade? Afinal, a soja pode atrapalhar seu desempenho sexual? Mito ou verdade? Mito também. A soja é rica em isoflavona, substância que, quando absorvida no organismo, age de forma semelhante ao estrogênio, o hormônio feminino. Em tese, isso poderia interferir na fertilidade do homem, mas o estudo de uma universidade americana concluiu que o estrogênio encontrado na soja é muito baixo, portanto, não influencia na atividade sexual do homem. Parece que o que não falta é mito envolvendo a alimentação. Vamos conhecer mais alguns? Uma plantação verdinha, verdinha. Resultado que se alcança com alguns cuidados. O principal deles, o uso de agrotóxicos. Os agrotóxicos são usados para o controle de pragas e doenças nas plantações. O grande problema é que muitas vezes eles são aplicados em excesso pelo agricultor. Ou seja, os alimentos tratados com pesticidas em geral estão contaminados. Mito ou verdade? Quase sempre é mito. O alimento não está contaminado. Tá? Bom, mais de 98% dos alimentos produzidos no Brasil são seguros. Seguro porque existe um limite dentro do qual o agrotóxico pode ser consumido sem causar qualquer problema para a saúde. Existem também alimentos menos contamináveis, digamos assim. Os alimentos que têm casca mais grossa é mais difícil de penetrar exatamente no alimento, como é o caso, por exemplo, da banana, do abacate. E tem mais. O feijão ele está dentro de uma vagem. Antes de consumir, você vai retirar aquela vagem para depois consumir o feijão. O problema pode surgir naqueles produtos consumidos in natura. Pimentão, morango, alface e cenoura estão na lista dos mais contaminados por agrotóxicos, segundo um levantamento recente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas isso não significa que eles estão envenenados. Olha a dica do especialista. Lavar o alimento, lavar bem com água corrente, comprar produto da época, de preferência de local confiável. Mas
para algumas pessoas, comprar os alimentos em lugar confiável não é o suficiente. Nádia, por exemplo, prefere cultivar alguns alimentos em casa mesmo. Tudo limpo, sem agrotóxicos nem nada. Tudo orgânico. Nádia garante que o sabor é melhor, mas a aparência... O orgânico tem o tamanho que tem que ter. Não existe um morango desse tamanho natural. O morango, ele é pequenininho e ele tem sabor de morango. Bom, a gente tem aqui alguns alimentos que foram cultivados com agrotóxicos para comparar com os alimentos da Nádia, que são todos orgânicos. E aí a gente convida a Clara, que é nutricionista, para ajudar a gente nessa comparação. E a Clara já chega com um belo pepino para responder. Acredita-se que os alimentos orgânicos produzidos sem o uso de agrotóxicos são mais nutritivos. Mito ou verdade? Mito. Não existe nenhum estudo de longa data que comprove cientificamente o fato de que os orgânicos versus os alimentos cultivados com agrotóxicos contêm mais ou menos nutrientes. Tá certo? O que a gente pode dizer é que a aparência pode ser um pouco diferente. E bota diferente nisso. Vamos comparar a cenoura, por exemplo. Essa aqui é uma cenoura que foi cultivada com agrotóxico. E essa aqui é uma cenoura orgânica. A diferença de tamanho é muito notável. Lado a lado, as cenouras já cortadas parecem idênticas. Mas o sabor... É um gostico, um gostão. Mas não é só o gosto. O produto orgânico acaba sendo mais puro. A verdade é que o orgânico acaba sendo um risco menor para a saúde em relação ao envenenamento, inclusive até com coliformes de herbicidas, de pesticidas. A saúde e o paladar agradecem, mas o bolso reclama. A comida orgânica é muito mais cara do que a sem agrotóxico. O orgânico ainda pesa no bolso, mas, segundo a nutricionista, em alguns casos, vale o investimento. A própria cebola, o pepino, o alface, esses alimentos que têm o índice de contaminação maior, vale a pena sim fazer uso e comprar na versão orgânica.